Ele estudava toda a madrugada com uma lanterna no estacionamento. Ela era a milionária dona da empresa. Quando descobriu a luta dele para vencer na vida, tomou uma decisão que mudaria o coração dos dois para sempre. 5 da manhã. O relógio do estacionamento marca o fim de mais uma madrugada de trabalho para Maurício Santos. 28 anos. Cabelo escuro sempre bem penteado, mesmo depois de 8 horas em pé. Uniforme de segurança impecável. Ele bate o ponto, guarda as chaves no armário metálico do vestiário e faz o que faz todas as madrugadas há 3 anos. Pega uma sacola plástica amarrotada escondida atrás dos produtos de limpeza. Dentro da sacola, 3 livros de matemática, física e química. Páginas amareladas, capas gastas de tanto manuseio, anotações nas margens feitas com caneta azul barata, livros comprados no sebo, pagos com moedas juntadas centavo por centavo. Maurício os carrega como se fossem diamantes. O estacionamento da Torres Empreendimentos está vazio nesse horário. Prédio de vidro espelhado, 40 andares cortando o céu de São Paulo, carros importados dormindo nas vagas preferenciais. Maurício escolhe sempre o mesmo local, um cantinho entre 2 pilares, longe das câmeras, onde ninguém o incomoda. Senta no chão frio de concreto, abre o livro de matemática na página que marcou com um pedaço de papel. Trigonometria. As fórmulas dançam na sua frente como hieróglifos, mas ele não desiste. Nunca desiste. Liga a lanterna pequena, dessas que vendem na esquina por R$5, e mergulha nos números. Seno, cosseno, tangente. Ele sussurra baixinho, para não acordar o silêncio da madrugada. A luz da lanterna faz sombras trêmulas nas páginas, mas para Maurício é suficiente. Tem que ser suficiente. Não há dinheiro para cursinho, não há tempo para a biblioteca durante o dia. Existe apenas ali, naquele pedacinho de concreto, entre 5 e 6 da manhã, antes do mundo acordar. Lá em cima, no 40º andar, Letícia Torres olha pela janela do escritório e vê uma luz pequena piscando no estacionamento. Curiosa, pega o binóculo que o pai usava para observar obras e foca na origem da luz. Um homem sentado no chão, estudando. Letícia tem 30 anos e nunca precisou estudar no chão. Formada em administração na melhor universidade particular do país, MBA na Europa, fluente em 4 idiomas. Herdeira única de um império que começou com um caminhão velho nas mãos do avô e hoje movimenta bilhões. Mas naquele momento, vendo aquele homem dedicado sob a luz fraca de uma lanterna, sente algo estranho no peito. Maurício vira a página, confere a hora no celular quebrado que insiste em funcionar. 5h40. Ainda dá tempo de resolver mais alguns exercícios antes de ir para casa, tomar banho gelado, comer pão com margarina e partir para o segundo emprego. Ajudante de pedreiro das 7 às 3 da tarde. Segurança das 9 da noite às 5 da manhã. Entre um emprego e outro, 2 horas para ver a mãe, ajudar os irmãos com o dever de casa, tentar dormir. A matemática não é inimiga. Maurício aprendeu a tratá-la como aliada. Cada fórmula dominada é um degrau a mais na escada que construiu na cabeça. Vestibular de Engenharia Civil. Sonho que alimenta há 10 anos, desde que o pai morreu e ele precisou largar o colégio para sustentar a família. Maurício vai ser engenheiro. A mãe sempre dizia para os vizinhos, mesmo quando a doença começou a roubar suas forças. Meu filho vai construir prédios grandes. E ele acreditava. Acredita ainda. Por isso está ali, no chão gelado, com uma lanterna de R$5, transformando sonhos em realidade problema por problema. Letícia baixa o binóculo e fica pensativa. Conhece os funcionários de vista, mas nunca parou para conversar com nenhum. Vive numa bolha dourada, cercada de assessores, motoristas, pessoas que concordam com tudo que ela fala. Mas aquele homem ali embaixo está fazendo algo que ela jamais fez, lutando de verdade por alguma coisa. 6 da manhã. Maurício fecha os livros, guarda tudo na sacola amarrotada, levanta do chão com cuidado para não fazer barulho. Caminha até a saída dos funcionários, acena para seu José, o porteiro que está chegando para o turno da manhã. Estudando de novo, Maurício? Seu José pergunta toda manhã. Sempre, seu José, sempre. Um dia você sai daqui formado, rapaz. Tenho certeza.
Maurício sorri. Gosta do seu José. Homem simples, que entende de luta, que torce pelo sucesso dos outros sem inveja. Tomara, seu José. Tomara. Letícia vê toda a cena da janela. O jeito educado de Maurício cumprimentar o porteiro. O sorriso genuíno mesmo depois de uma noite inteira trabalhando. Alguma coisa naquele homem a intriga profundamente. Não é apenas a dedicação aos estudos. É a dignidade. A forma como carrega a cabeça erguida mesmo vestindo o uniforme simples, mesmo sentando no chão para estudar. O carro de Maurício é uma bicicleta velha, dessas que fazem barulho na corrente. Ele pedala devagar pelas ruas ainda vazias de São Paulo, mochila nas costas, pensando nos exercícios que conseguiu resolver. Amanhã vai estudar os que não conseguiu. Sempre amanhã, sempre mais um dia, mais uma chance de chegar perto do sonho. Em casa, numa casa pequena na periferia, a mãe está acordada preparando café. Dona Maria, 52 anos, magra demais, com aquela palidez de quem luta contra uma doença silenciosa. Câncer no início, dizem os médicos do posto de saúde. Operável, tratável, curável. Se tiver dinheiro para o tratamento particular. Como foram os estudos, meu filho? Bem, mãe, cada dia melhor. Maurício não conta sobre o chão gelado, sobre a lanterna que às vezes falha, sobre as costas doloridas de ficar curvado sobre os livros. Conta sobre os progressos, sobre as fórmulas que finalmente entendeu, sobre a esperança que nunca esmorece. Você vai conseguir, Maurício. Eu sei que vai. Vou sim, mãe. Por você, pelos meninos, vou conseguir. Os meninos são seus 2 irmãos mais novos. Pedro, 15 anos, e Lucas, 12. Estudam de manhã, trabalham de tarde ajudando numa oficina mecânica. Dinheiro curto, sonhos grandes. Família que aprendeu a transformar dificuldade em combustível. Letícia ainda está na janela quando o sol nasce completamente. Não consegue tirar da cabeça a imagem daquele homem estudando com a lanterna. Pega o telefone, liga para o Departamento de Recursos Humanos. Quero o arquivo do funcionário que trabalha na segurança noturna. Maurício alguma coisa? Maurício Santos, senhora? Esse mesmo. Manda para o meu e-mail. 5 minutos depois, Letícia está lendo a ficha de Maurício. 3 anos na empresa, 0 faltas, 0 advertências, avaliações sempre excelentes. Endereço numa região que ela nunca visitou. Salário que não paga, nem o que ela gasta em sapatos por mês. Estado civil, solteiro. Escolaridade, ensino médio incompleto. Ensino médio incompleto, ela repete em voz alta. E mesmo assim, ali estava ele, estudando matemática avançada sozinho, se preparando para um vestibular que a maioria das pessoas com curso superior teria dificuldade de passar. Pela primeira vez em muito tempo, Letícia Torres se sente pequena diante de alguém. Não pela posição social, não pelo dinheiro, mas pela determinação. Aquele homem no estacionamento possui algo que todo o dinheiro do mundo não consegue comprar. Coragem para sonhar contra todas as probabilidades. Amanhã ela vai descer. Vai conhecer pessoalmente o homem da lanterna. Vai descobrir que força é essa que faz alguém estudar no chão gelado de um estacionamento, perseguindo um sonho que parece impossível. Porque às vezes é preciso ver a luz de uma lanterna simples para entender que a verdadeira riqueza não mora nos andares mais altos dos prédios. Mora no coração das pessoas que nunca desistem. Na manhã seguinte, Letícia Torres faz algo que nunca fez em 3 décadas de vida. Desce para o térreo da própria empresa. Não pela entrada principal, onde funcionários se curvam e sussurram. Bom dia, doutora Torres. Desce pelas escadas de emergência, coração batendo como se fosse uma adolescente prestes a fazer algo proibido. São 5:30 da manhã. Maurício está no mesmo lugar de sempre, cercado pelos pilares de concreto, luz da lanterna dançando sobre páginas de física. Desta vez, estuda movimento uniformemente variado, anotando fórmulas numa folha de papel pautado que já foi usada dos 2 lados. Letícia para a uns metros de distância, escondida atrás de uma coluna. Vê a concentração no rosto dele, a forma cuidadosa como segura o lápis, a paciência infinita para resolver cada problema. Respira fundo, ajusta a blusa social simples que escolheu propositalmente e se aproxima. Com licença, ela diz baixinho para não assustar. Maurício levanta os olhos, vê uma mulher desconhecida parada ali. Bonita, elegante mesmo vestida simples, com aquele jeito de quem não pertence àquele horário,
nem aquele lugar. Rapidamente fecha o livro e se levanta, constrangido. Desculpa, não sabia que tinha alguém aqui. Já vou sair. Não precisa sair por minha causa. Letícia diz, tentando soar natural. Pode continuar estudando. Maurício fica parado, sem saber o que fazer. Não reconhece a mulher, mas pelo jeito de falar, pela postura, claramente não é funcionária da limpeza ou segurança. Deve ser alguém importante. E pessoas importantes não costumam conversar com seguranças que estudam no chão. A senhora trabalha aqui? Ele pergunta educadamente. Trabalho, ela responde. Tecnicamente verdade. E você, além de trabalhar, estuda? Estudo sim, senhora. Maurício hesita, depois decide ser honesto. Estou me preparando para o vestibular de engenharia civil. Engenharia? Letícia não consegue esconder a admiração na voz. Que interessante. Há quanto tempo estuda? 3 anos, senhora. Desde que comecei a trabalhar aqui. E sempre estuda neste horário? Maurício baixa a cabeça, envergonhado. É o único horário que tenho livre. Durante o dia trabalho em outra coisa. À noite faço segurança aqui. Letícia sente o peito apertar. 2 empregos e ainda arruma tempo para estudar. Quantas pessoas ela conhece que têm todos os recursos do mundo e não fazem nem metade do esforço desse homem? Posso perguntar seu nome? Maurício, senhora. Maurício Santos. Prazer, Maurício. Eu sou... Ela hesita. Depois decide usar apenas o primeiro nome. Letícia. Prazer, dona Letícia. Eles ficam alguns segundos em silêncio. Maurício mexe nervoso nos livros. Letícia procura palavras para continuar a conversa sem parecer intrusa. Que matéria está estudando? Física. Movimento uniformemente variado. Ele mostra a folha cheia de anotações. Está sendo difícil entender sozinho, mas vou conseguir. Letícia olha para as anotações. Letra rixada, cálculos corretos, organização impecável. Você tem professor particular? Maurício ri baixinho, sem amargura. Não, senhora. Aprendo pelos livros mesmo. Às vezes vejo vídeos no celular quando tem internet na praça perto de casa. A resposta é como um soco no estômago de Letícia. Vídeos gratuitos numa praça pública porque não tem internet em casa. Livros usados porque não sobra dinheiro para novos. E mesmo assim ali está ele, determinado, estudioso, perseguindo um sonho que a maioria consideraria impossível. Por que engenharia civil? Ela pergunta, genuinamente curiosa. Os olhos de Maurício brilham pela primeira vez na conversa. Sempre gostei de construção, de ver prédios subindo, de imaginar como tudo se encaixa e... Ele hesita. Depois continua. Quero construir casas populares. Casas boas, seguras, para famílias como a minha. Letícia fica muda. Conhece dezenas de engenheiros formados nas melhores faculdades. Todos preocupados em construir prédios luxuosos para ganhar mais dinheiro. E ali está um homem que nem formado é ainda, sonhando em usar o conhecimento para ajudar pessoas como ele. Sua família mora onde? Na Zona Leste, senhora. Casa pequena, mas é nossa. Moro com minha mãe e 2 irmãos mais novos. E seu pai? A expressão de Maurício muda. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Acidente de trabalho numa obra. Ele para, recompõe-se. Por isso larguei o colégio naquela época. Alguém precisava trabalhar. Letícia sente lágrimas queimarem os olhos. Imagina um garoto de 15 anos largando a escola para sustentar a família. Imagina os sonhos interrompidos, a infância roubada, a responsabilidade prematura. E agora decidiu voltar a estudar? Minha mãe sempre disse que eu devia terminar os estudos. Maurício, você tem cabeça boa, não pode desperdiçar, ela fala. Então há 3 anos decidi que ia tentar. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Está sendo muito difícil? Maurício sorri, daquele jeito de quem aprendeu a encontrar humor nas dificuldades. Ah, senhora, tem dia que o cérebro parece que não quer funcionar. Tem noite que chego aqui tão cansado que as letras dançam na página. Mas aí eu lembro da minha mãe falando que tenho cabeça boa. Lembro dos meus irmãos olhando para mim como exemplo. E a vontade de desistir passa. Letícia mal consegue falar. Seus irmãos também estudam? Estudam sim. Pedro está no 1º ano do ensino médio. Lucas no 6º ano. Meninos espertos. Mais espertos que eu.
Se Deus quiser, eles não vão precisar largar a escola como eu larguei. Eles sabem que você estuda aqui? Sabem. Às vezes o Pedro até me ajuda com matemática básica. Ele tem facilidade com números. Maurício ri. Imagina só, eu estudando para ser engenheiro e meu irmão de 15 anos me ensinando conta. Que lindo! Letícia sussurra, emocionada com a humildade dele. A senhora trabalha em que setor aqui? Maurício pergunta, tentando mudar de assunto por educação. Letícia engole seco. Administração. Coisas administrativas. Que bom. Deve ser interessante trabalhar num escritório, no ar-condicionado, com pessoas estudadas. Às vezes, ela responde pensando em como as reuniões intermináveis do conselho administrativo são vazias comparadas àquela conversa simples no estacionamento. Dona Letícia, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora acha que é possível um cara como eu, que largou a escola aos 15, que trabalha de segurança, conseguir passar no vestibular de uma universidade boa? A pergunta parte o coração de Letícia. Vê a vulnerabilidade nos olhos dele, a dúvida que luta contra a esperança. Vê um homem que carrega o mundo nas costas e ainda arruma forças para sonhar. Maurício, ela diz com toda a sinceridade do mundo. Se determinação fosse matéria no vestibular, você já teria passado com nota máxima. Ele sorri, um sorriso verdadeiro que ilumina o rosto cansado. Obrigado, dona Letícia. Precisava ouvir isso hoje. Por quê? Ontem à noite foi difícil. Tive que levar minha mãe no pronto-socorro. Ela não estava se sentindo bem. Fiquei acordado até às 4 da manhã. Cheguei aqui sem ânimo para estudar. Letícia se desespera por dentro. Sua mãe está bem? Está sim. Foi só uma crise de pressão. Ela fica nervosa quando não tem dinheiro para os remédios. A frase é dita sem drama, como quem fala sobre o tempo. Mas para Letícia é como uma facada. Remédios que faltam por falta de dinheiro. Mãe passando mal por preocupação financeira. E o filho ali, estudando matemática avançada numa lanterna depois de uma noite no hospital. Maurício, posso oferecer uma ajuda? Ele para de organizar os livros e olha para ela desconfiado. Que tipo de ajuda? Não sei, talvez material de estudo? Livros novos? Curso online? A expressão de Maurício fica séria. Dona Letícia, a senhora parece uma pessoa boa, mas eu não aceito caridade. Não seria caridade. Seria de um investimento. Investimento em quê? No futuro. No engenheiro que você vai ser. Maurício balança a cabeça com gentileza. Obrigado, mas prefiro conseguir sozinho. Do jeito que tem que ser. Mas por quê? Se alguém pode ajudar? Por quê? Ele interrompe suavemente. Se eu aceitar ajuda agora, amanhã vou aceitar de novo. E depois de amanhã também. Aí, quando me formar, não vou saber se foi por mérito meu ou por bondade dos outros. Letícia fica muda diante da dignidade dele. Conhece pessoas que pedem ajuda tendo muito mais do que precisam. E ali está um homem que recusa ajuda tendo muito menos do que merece. Entendo, ela diz, respeitando a decisão dele. Mas obrigado mesmo assim. O fato da senhora se preocupar já ajuda mais do que imagina. Maurício olha o relógio. Preciso ir, dona Letícia. Daqui a pouco começa meu outro trabalho. Outro trabalho? Ajudante de pedreiro. Das 7 às 3. Ele guarda os livros na sacola. Foi um prazer conversar com a senhora. O prazer foi meu, Maurício. De verdade. Ele se afasta, caminhando até a bicicleta velha. Letícia fica parada, vendo-o partir para mais um dia de trabalho pesado. Sente uma mistura de admiração e angústia. Admiração pela força dele. Angústia por não poder ajudar. Quando Maurício desaparece na rua, Letícia sobe para o escritório com o coração transformado. Passa o dia inteiro pensando na conversa, nas palavras dele, na dignidade com que carrega as dificuldades. Pela primeira vez na vida, conheceu alguém verdadeiramente rico. Rico de caráter, de determinação, de sonhos impossíveis que se recusam a morrer. Naquela noite, quando Maurício volta para o turno de segurança, Letícia está na janela observando. Vê ele chegar de bicicleta, cumprimentar o porteiro, entrar para trocar de roupa. E sabe que algo mudou para sempre. Não apenas nele, que ganhou uma admiradora secreta, mas nela, que descobriu o que é verdadeira grandeza. Porque às vezes é preciso encontrar alguém que estuda com lanterna para entender que a luz mais brilhante não vem dos lustres de cristal,
Vem do coração das pessoas que transformam dificuldades em degraus. Letícia não consegue dormir. Passa a madrugada inteira pensando em Maurício, nas palavras dele, na dignidade com que carrega uma vida que ela jamais imaginou existir. Às 4 da manhã desiste de tentar dormir e desce para o estacionamento. Precisa vê-lo novamente. Precisa entender melhor aquele homem que recusou sua ajuda com tanta elegância. Mas desta vez, chega mais cedo e se esconde melhor. Quer observar Maurício antes que ele a veja. Quer entender como é a rotina dele quando não há ninguém olhando. 5 horas em ponto. Maurício chega de bicicleta, mas hoje está diferente. Pedala mais devagar, com o rosto tenso, carregando algo pesado além da mochila de livros. Para a bicicleta, fica alguns segundos parado olhando para o celular quebrado. Depois, balança a cabeça como quem tenta afastar pensamentos ruins. Letícia vê quando ele abre a mochila. Além dos livros, tem uma pasta plástica amarelada. Maurício tira papéis de dentro da pasta, documentos que examina com expressão de desespero. Mesmo de longe, Letícia consegue ver que são contas. Muitas contas. Maurício pega uma calculadora de R$5, dessas que vendem em loja de R$1,99, e começa a somar números. A cada conta que calcula, sua expressão fica mais pesada. Quando termina, encosta a cabeça na parede de concreto e fecha os olhos por alguns segundos. R$2.800, ele sussurra para si mesmo. Onde vou arrumar R$2.800? Letícia sente o coração acelerar. Que contas são essas que deixaram Maurício tão abalado? Fica observando enquanto ele guarda os papéis, pega os livros, liga a lanterna. Mas hoje não consegue se concentrar. Abre o livro de química, olha para as fórmulas, fecha de novo. Abre o de matemática, tenta resolver um exercício, desiste. Concentra, Maurício, ele fala sozinho. Vestibular é em 3 meses. Não pode desistir agora. 3 meses. Letícia anota mentalmente a informação. Maurício tem 3 meses para conseguir a aprovação que vai mudar a vida dele. 3 meses para transformar anos de estudo noturno em realidade. Maurício tenta de novo. Abre o livro de física, força a concentração, mas os números das contas ficam dançando na cabeça dele. R$2.800 que não tem, que não sabe onde arrumar, que precisam aparecer de algum lugar nos próximos 15 dias. Letícia não aguenta mais ficar escondida. Se aproxima devagar, fingindo que acabou de chegar. Bom dia, Maurício. Ele levanta os olhos, tenta disfarçar a preocupação com um sorriso. Bom dia, dona Letícia. A senhora chegou cedo hoje. Não consegui dormir. Resolvi vir trabalhar mais cedo. Ela senta numa distância respeitosa. Você parece preocupado hoje. Maurício hesita. Ontem achou Letícia uma pessoa boa, compreensiva. Talvez seja o tipo de pessoa com quem pode conversar, desabafar um pouco. Está sendo uma semana difícil, ele admite. Quer conversar sobre isso? Maurício olha para ela. Vê sinceridade no rosto de Letícia. Dona Letícia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora tem filhos? Não. Por quê? Porque se tivesse, ia entender o desespero de ver alguém que a gente ama precisando de ajuda e não poder dar. Letícia sente o peito apertar. Sua mãe. Maurício suspira fundo. Ontem o médico disse que ela precisa fazer uns exames urgentes. Exames caros que o SUS não cobre. Quanto custam os exames? R$2.800. Ele ri sem humor. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para mim é uma fortuna. Letícia faz cálculos rápidos na cabeça. R$2.800 é o que ela gasta num almoço em restaurante caro. É menos que o valor de uma bolsa que comprou semana passada e nem tirou da caixa. E se não fizer os exames? O médico disse que a situação dela pode piorar rapidamente. Maurício engole seco. Pode ser que não tenha muito tempo. A frase fica suspensa no ar como uma lâmina. Letícia sente lágrimas queimarem os olhos. Maurício, Desculpa, dona Letícia. Não devia estar falando isso para a senhora. Não são problemas seus. Mas eu me importo. Maurício olha para ela, surpreso com a sinceridade na voz. A senhora nem me conhece direito. Conheço o suficiente para saber que você é uma pessoa especial. Especial? Maurício ri amargo. Dona Letícia, sou um cara de 28 anos que trabalha de segurança, mora numa casa de 2 cômodos na periferia
e não consegue juntar R$ 2.000 para salvar a própria mãe. Você é um homem que trabalha em 2 empregos, sustenta uma família, cuida de irmãos menores, estuda para mudar de vida e ainda encontra tempo para ser gentil com desconhecidos. Maurício fica em silêncio, processando as palavras dela. Quantos dias você tem para conseguir o dinheiro? Letícia pergunta. Alguns dias. Depois disso, ele não termina a frase. Letícia sente uma urgência desesperadora de ajudar. Maurício, e se eu emprestasse o dinheiro? Não, ele responde na hora. Já falei que não aceito caridade. Não seria caridade, seria um empréstimo. Você pagaria quando pudesse. Dona Letícia, com todo o respeito, a senhora sabe quanto eu ganho? Ia levar anos para pagar R$ 2.800. Não me importo com o tempo. Maurício balança a cabeça. Não posso aceitar. Por que não? Porque... Ele para. Escolhe as palavras. Porque se aceitar ajuda agora, vou me sentir em dívida para sempre. E não quero que nossa amizade seja baseada nisso. Nossa amizade? Maurício fica vermelho. Desculpa, presumi demais. A senhora foi gentil comigo. Pensei certo. Letícia sorri. Somos amigos, sim. Então, como amiga, a senhora vai entender por que não posso aceitar sua ajuda. Letícia fica frustrada, mas também impressionada com a integridade dele. E o que vai fazer? Ou dar um jeito, sempre dou. Maurício pega um papel amassado do bolso. Já listei tudo que posso vender. A bicicleta, o celular, uns livros antigos do meu pai. Talvez consiga R$ 1.000. E os outros 1.800? Vou pedir empréstimo no banco. Ele ri sem humor. Ou melhor, vou tentar. Dificilmente vão emprestar para alguém como eu. Letícia sente uma raiva surda do sistema que faz pessoas como Maurício implorarem por migalhas. E os estudos? Se vender os livros, vou me virar. Tem biblioteca pública, tem internet na praça. Não é ideal, mas é o que tem. Maurício, isso vai atrapalhar sua preparação para o vestibular. E, Dona Letícia, ele olha para ela com uma serenidade dolorosa. De que adianta eu passar no vestibular se minha mãe não estiver aqui para ver? A frase parte o coração de Letícia. Vê um homem disposto a sacrificar o sonho de uma vida para salvar a pessoa que mais ama. Vê alguém que entende prioridades de uma forma que ela jamais precisou entender. Seus irmãos sabem da situação? Não. E não vão saber. Maurício é firme. Pedro está focado nos estudos. Lucas é muito novo para se preocupar com essas coisas. Prefiro carregar isso sozinho. Isso é muita responsabilidade para uma pessoa só. É a responsabilidade que me coube. Não reclamo. Letícia observa Maurício organizando os livros, preparando-se para mais um dia de trabalho pesado carregando o peso de salvar a mãe nas costas. Sente uma mistura de admiração e revolta. Admiração pela força dele, revolta por viver num mundo onde pessoas boas sofrem por falta de recursos que outros desperdiçam. Maurício, posso fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em desistir? Dos estudos, dos sonhos, de tudo? Maurício para de arrumar os livros e olha para ela. Toda noite, Dona Letícia. Toda noite eu deito na cama e penso como seria mais fácil aceitar que esta é minha vida. Segurança para sempre. Periferia para sempre. Dificuldades para sempre. E o que te faz continuar? Minha mãe. Ela sempre acreditou que eu podia ser mais do que as circunstâncias. Mesmo doente, mesmo sem dinheiro, ela olha para mim e vê um engenheiro. Maurício sorri. Um sorriso triste, mas genuíno. Como vou desistir quando alguém acredita tanto assim em mim? Letícia não consegue segurar as lágrimas. Ela tem razão em acreditar. Espero que sim. Porque se eu não conseguir, se não passar no vestibular este ano, vou ter que aceitar que talvez não seja para ser. Por quê? Porque este é meu último ano tentando. Não dá mais para conciliar 2 empregos, estudos e cuidar da família. Algo tem que ceder. A revelação é como um soco no estômago de Letícia. Maurício não tem só 3 meses para passar no vestibular. Tem 3 meses para realizar o sonho de uma vida ou enterrar ele para sempre. Maurício, você vai conseguir. Tenho certeza. Obrigado por acreditar em mim, Dona Letícia. Significa muito. Ele se levanta, guarda os livros, pega a bicicleta. Preciso ir. Hoje vou almoçar com o gerente do banco. Ver se consigo o empréstimo.
Letícia fica parada, vendo Maurício se afastar para mais um dia de luta. Quando ele desaparece na rua, ela sobe correndo para o escritório, pega o telefone, liga para o melhor hospital particular da cidade. Alô? Quero pagar uns exames para uma paciente. Nome: Maria Santos. São R$ 2.800. Pode ser anônimo? Claro, senhora. Vamos organizar tudo. Letícia guarda o telefone, decidindo esperar alguns dias para ver se Maurício consegue resolver sozinho. Mas 3 dias depois, vendo-o cada vez mais desesperado, não consegue mais esperar e liga para o hospital, sabendo que ele vai ficar furioso, mas também sabendo que não conseguiria viver consigo mesma se ficasse parada vendo a mãe dele sofrer. Porque às vezes, amar alguém significa desrespeitar o orgulho dessa pessoa para salvar o que ela tem de mais precioso. E Letícia estava começando a entender que o que sentia por Maurício ia muito além de admiração. Estava se apaixonando pelo homem mais íntegro que já conheceu. E isso ia complicar tudo. 3 dias depois de tentar conseguir empréstimo em vários bancos, Maurício chega no hospital às 2 da tarde, com o coração apertado. Passou a manhã inteira no banco sendo humilhado por gerentes que olhavam para ele como se fosse pedinte. Sem comprovação de renda suficiente, disseram. Sem garantias, repetiram. Empréstimo negado, carimbaram. A recepcionista do hospital o recebe com um sorriso que não combina com o ambiente de tensão que ele carrega. Vim acompanhar minha mãe, Maria Santos. Ela vai fazer uns exames hoje. Ah, sim, dona Maria. Os exames já foram pagos, senhor. Pode subir direto para o 3º andar. Maurício para. Como assim já foram pagos? Um pagamento anônimo foi feito esta manhã. Todos os exames quitados. O mundo gira ao redor de Maurício. R$ 2.800 pagos anonimamente? Quem conhece a situação da família dele? Quem teria esse dinheiro para gastar sem pensar 2 vezes? Quem fez o pagamento? Desculpe, senhor, mas foi solicitado sigilo total. Não posso revelar. Maurício sobe para o 3º andar com a cabeça fervilhando. No corredor, encontra a mãe conversando animada com uma enfermeira. Dona Maria está radiante, mais alegre do que ele viu em meses. Maurício, meu filho, aconteceu um milagre. Que milagre, mãe? Os exames foram pagos. Alguém muito bom pagou tudo para mim. Ela pega as mãos dele emocionada. Deve ter sido um anjo, meu filho. Um anjo que Deus mandou para nossa família. Maurício força um sorriso, mas por dentro está inquieto. Anjos não existem. Pessoas ricas com dó de pobres, sim. E ele conhece apenas uma pessoa que teria condições e motivos para fazer isso. Depois que a mãe termina os exames, Maurício a leva para casa e sai correndo para a Torres Empreendimentos. São 5 da tarde, horário que Letícia costuma estar no escritório. Precisa de respostas. Precisa olhar nos olhos dela e descobrir a verdade. No elevador, Maurício sente uma mistura de gratidão e humilhação que corrói por dentro. Gratidão porque a mãe está sendo cuidada. Humilhação porque virou objeto de caridade para uma mulher rica que ele mal conhece. 40º andar. Maurício nunca esteve tão alto na vida. As secretárias olham para ele de uniforme de segurança com estranheza. Mas ele não se importa. Caminha direto para a sala principal. Com licença, o senhor não pode entrar aí. Uma secretária grita. Preciso falar com a dona Letícia. É urgente. Que dona Letícia? Você quer dizer a doutora Torres? Maurício para no meio do corredor como se tivesse levado um tiro. Doutora Torres? Sim, a presidente da empresa. Mas ela não atende sem agendamento. O chão desaparece debaixo dos pés de Maurício. Letícia não é funcionária administrativa. É a dona da empresa inteira. A herdeira multimilionária. A mulher mais rica que ele já viu na vida. E ele conversou com ela como igual. Reclamou da vida. Falou dos problemas financeiros. A porta do escritório se abre e Letícia aparece, elegante num vestido que custa mais que o salário anual de Maurício. Quando vê ele ali, o rosto dela fica pálido. Maurício? O que você está fazendo aqui? Precisa conversar com a senhora. Agora. Claro, entre. O escritório é do tamanho da casa de Maurício. Janelas enormes com vista para a cidade inteira, móveis que parecem obras de arte, uma mesa que vale mais que tudo que ele possui junto. Maurício, eu posso explicar. Explica então. A voz dele sai mais dura do que pretendia.
Explica por que a senhora mentiu para mim. Eu não menti. Não mentiu? Maurício ri sem humor. Se apresentou como funcionária administrativa. Omitiu que é a dona de tudo isso. Omiti sim, mas não menti. Qual a diferença? Letícia suspira. A diferença é que eu queria que você me conhecesse pelo que sou, não pelo que tenho. E o que a senhora é, doutora Torres? A forma formal e distante como ele a chama machuca mais que um tapa. Sou alguém que se importa com você. Se importa? Maurício caminha pela sala, olhando tudo com uma mistura de fascínio e revolta. A senhora se importa como alguém se importa com um cachorro de rua. Dá comida, faz carinho, mas sempre sabendo que é superior. Não é verdade, não é? Maurício para na frente dela. Então por que pagou os exames da minha mãe sem me consultar? Letícia baixa a cabeça. Porque você não ia aceitar. Exato, porque eu não ia aceitar. E a senhora fez mesmo assim, passando por cima da minha vontade, da minha dignidade. Maurício, sua mãe precisava dos exames. E eu ia dar um jeito. Sempre dou. Maurício bate a mão na mesa, fazendo Letícia se assustar. A senhora acha que porque é rica pode decidir o que é melhor para a minha família? Não é isso. É sim. Maurício caminha de um lado para outro, nervoso. A senhora me viu como um projeto social interessante. O segurança pobre que estuda com lanterna. Que história tocante para contar nas festas da alta sociedade. Maurício, você está sendo injusto. Injusto? Ele para e olha direto para ela. Injusto é uma milionária brincar com os sentimentos de um homem simples. Injusto é fingir ser minha amiga quando na verdade está fazendo caridade. Não estou fazendo caridade. Estou ajudando alguém que o quê? Que desperta sua pena? Que eu amo. As palavras explodem no escritório como uma bomba. Letícia cobre a boca com as mãos, assustada com a própria confissão. Maurício fica mudo, processando o que acabou de ouvir. O que a senhora disse? Disse que te amo. Letícia respira fundo, decidindo assumir tudo. Me apaixonei por você desde o primeiro dia que te vi estudando com aquela lanterna. A senhora não me ama. Ama a ideia de me amar. Como pode dizer isso? Porque amor verdadeiro respeita a dignidade da outra pessoa. Maurício caminha até a janela, olha para a cidade lá embaixo. A senhora não me respeita. Se respeitasse, não teria feito o que fez. Fiz porque estava desesperada vendo você sofrer. E eu estava desesperado vendo minha mãe precisando de ajuda. Mas preferi buscar soluções honradas a aceitar esmola. A palavra esmola machuca Letícia como uma facada. Não foi esmola. Foi sim. Esmola de uma mulher rica para um homem pobre. Maurício se vira para ela, os olhos brilhando de raiva e dor. A senhora sabe qual é a diferença entre nós? Qual? A senhora nasceu com tudo. Eu estou construindo tudo. A senhora nunca precisou provar que merece o que tem. Eu preciso provar todo dia que mereço o que sonho ter. Maurício, e quando a senhora paga meus problemas, está dizendo que eu não sou capaz de resolver sozinho. Está me tratando como incapaz. Letícia sente lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era essa minha intenção, mas foi o resultado. Maurício caminha para a porta. A senhora quer me ajudar de verdade? Para de me ajudar. Onde você vai? Devolver o favor. Maurício para na porta sem se virar. Vou trabalhar dobrado até conseguir os R$ 2.800. Vou pagar cada centavo que a senhora gastou com minha família. Não precisa. Preciso sim. Para poder dormir em paz, sabendo que não devo nada para ninguém. E depois? Depois vou continuar minha vida. E a senhora continua a sua. Em mundos separados, como sempre deveria ter sido. Maurício sai batendo a porta. Letícia fica sozinha no escritório enorme, chorando como não chorava desde criança. Pela primeira vez na vida, o dinheiro não conseguiu resolver um problema. Pelo contrário, criou um abismo intransponível entre ela e a única pessoa que a fez sentir viva. No elevador descendo, Maurício sente o peito doer de uma forma diferente. Não é só raiva, é decepção. Porque por alguns dias acreditou que havia encontrado alguém que o via como homem, não como projeto de caridade. Por alguns dias, sonhou que alguém o amava pela pessoa que era, não por pena da vida que levava. Mas sonhos de pobre sempre acordam cedo, e o dele acabava de virar pesadelo. Naquela noite,
Maurício não aparece para estudar no estacionamento. Letícia fica na janela até o amanhecer, esperando uma luz de lanterna que não vem, esperando um perdão que talvez nunca chegue, porque descobriu que existe algo mais doloroso que não ser amado pela pessoa errada, pelas razões erradas, da forma errada. Algumas semanas se passaram desde o confronto. A conta bancária dele agora tinha uma parte do dinheiro. Dias de silêncio absoluto entre Maurício e Letícia. 15 dias que mudaram completamente a vida dos dois, mas de formas que nenhum imaginava. Maurício trabalha como um homem incansável. Segurança à noite, pedreiro de dia, e agora também entregador de comida nos fins de semana. Dorme 3 horas por noite, come uma refeição por dia. Economiza cada centavo como se fosse o último do mundo. Tudo para juntar o dinheiro que deve para Letícia. A conta bancária dele agora tem uma quantia de dinheiro. Mas faltam ainda R$ 600, que representam muito mais que dinheiro. Representam sua dignidade de volta. Letícia, por sua vez, não consegue comer, não consegue dormir, não consegue trabalhar. Passa os dias na janela do escritório olhando para o estacionamento vazio, esperando uma luz de lanterna que não aparece mais. Maurício mudou o horário de estudo. Agora vai para a biblioteca pública aos domingos, o único dia que consegue algumas horas livres. Doutora Torres, a secretária entra no escritório com cautela. Tem certeza que não quer remarcar as reuniões de hoje? A senhora não parece bem. Estou bem. Letícia mente, olhando para as olheiras no espelho. Pode mandar entrar o primeiro cliente. Mas ela não está bem. Está destroçada. Pela primeira vez na vida feriu alguém que amava. Pela primeira vez, seu dinheiro causou dor em vez de alegria. Pela primeira vez, descobriu que existem coisas que o dinheiro não pode comprar nem consertar. Do outro lado da cidade, Maurício termina mais um turno na obra. Braços doloridos, costas partidas, mãos cheias de bolhas dos equipamentos pesados, mas o coração ainda mais machucado que o corpo. Maurício, o mestre de obras se aproxima. Você está trabalhando demais, rapaz. Não é máquina. Estou bem, seu Roberto. Não está não. Está parecendo zumbi. O homem coloca a mão no ombro de Maurício. Que aconteceu? Problema em casa? Maurício hesita. Seu Roberto é boa pessoa. Trabalha na construção civil há 30 anos. Conhece a vida dura dos trabalhadores. É complicado, seu Roberto. Complicado como? Mulher? Mulher. Ah! Seu Roberto sorri. Aí sim. Problema de mulher é o pior de todos. Conte para o velho aqui. Maurício olha ao redor. Os outros operários foram embora, estão sozinhos no canteiro. Conheci uma mulher. Achei que ela gostava de mim de verdade. E não gostava? Gostava sim, mas pelo motivo errado. Seu Roberto senta numa pilha de tijolos, acende um cigarro. Explica melhor isso. Ela é rica, seu Roberto. Muito rica. E eu sou isso aqui. Maurício aponta para o uniforme sujo de cimento. Ela se apaixonou pela minha luta, não por mim. Como assim? Ela me via estudando de madrugada, trabalhando duro, cuidando da família, e aquilo despertou algo nela. Mas não era amor por quem eu sou. Era admiração por como eu vivo. Seu Roberto dá uma tragada pensativa. E qual o problema nisso? O problema é que quando alguém te ama pela sua luta, quer facilitar essa luta. Quer resolver seus problemas, tirar seus obstáculos. Maurício senta ao lado dele. Mas quando tiram seus obstáculos, tiram também quem você é. Entendi. Ela quis te ajudar. Quis. E ajudou. Mesmo eu pedindo para não ajudar. Pagou uma conta minha de R$2.000 e poucos sem me consultar. Rapaz, seu Roberto ri. Eu matava para alguém pagar uma conta minha desse valor. Eu também pensava assim. Mas descobri uma coisa, seu Roberto. Quando aceitamos ajuda que não pedimos, perdemos o direito de nos orgulhar de nossas conquistas. O mestre de obras fica em silêncio, processando as palavras. Sabe por que trabalho que nem condenado? Maurício continua. Para devolver cada centavo que ela gastou comigo. Para poder olhar no espelho e me reconhecer. E depois que devolver, depois nunca mais vou vê-la. Por quê? Porque descobri que a distância entre mim e ela não é de dinheiro. É de mundos. Ela vive num mundo onde problemas se resolvem com dinheiro. Eu vivo num mundo onde problemas se resolvem com trabalho. Seu Roberto apaga o cigarro no chão.
Maurício, posso dar um conselho de velho? Claro. Amor verdadeiro é raro, rapaz. Mais raro que diamante. Se essa mulher te ama de verdade, mesmo que do jeito errado, talvez valha a pena ensinar ela a amar do jeito certo. Como vou ensinar se ela não me respeita? Talvez ela não sabia que estava desrespeitando. Rico não entende de orgulho de pobre porque nunca precisou ter. Maurício balança a cabeça. Não sei, seu Roberto. Machucou demais. Machucou porque você gosta dela. Se não gostasse, não doeria. A observação acerta em cheio. Maurício gosta de Letícia. Mais que gosta, ama. Ama a curiosidade dela, a sinceridade, o jeito como olhava para ele quando conversavam no estacionamento. Mas ama também sua própria dignidade. E não sabe como conciliar as duas coisas. Enquanto isso, no hospital particular, Dona Maria recebe os resultados dos exames. O médico sorri aliviado. Dona Maria, tenho boas notícias. Os resultados mostram que a situação está controlada. Com o tratamento adequado, a senhora vai ficar bem. Graças a Deus, ela sussurra, fazendo o sinal da cruz. E graças ao anjo que pagou esses exames. A senhora descobriu quem foi? Não, mas tenho minhas suspeitas. Dona Maria sorri. Meu filho anda estranho ultimamente, trabalhando que nem louco, evitando assuntos sobre dinheiro. Alguma coisa aconteceu. Quer que eu investigue quem fez o pagamento? Não precisa, doutor. Se foi anônimo é porque a pessoa não quer ser conhecida. Vou respeitar isso. Mas Dona Maria é mãe. E mãe tem instinto apurado para descobrir o que aflige os filhos. Naquela tarde, quando Maurício chega em casa exausto de mais um dia duplo de trabalho, ela está esperando ele na sala. Senta aqui, Maurício. Mãe quer conversar. Agora não, mãe. Estou cansado. Senta, ela repete, com aquela voz que não aceita discussão. Maurício senta sabendo que não vai escapar de uma conversa séria. Meu filho, o que está acontecendo com você? Nada, mãe. Maurício Santos, não minta para sua mãe. Você está trabalhando que nem animal. Não está comendo direito. Não está estudando. O que aconteceu? Maurício olha para a mãe. Vê a preocupação no rosto dela. O amor incondicional que sempre o protegeu. Sente vontade de contar tudo, mas não quer preocupá-la mais. Problemas no trabalho, mãe? Nada demais. Problemas de trabalho ou problemas de coração? A pergunta pega Maurício desprevenido. Por que pergunta isso? Porque conheço meu filho. E esse sofrimento no seu rosto não é de cansaço. É de coração partido. Maurício sente os olhos marejarem. Mãe, conta para a mamãe. O que aconteceu? E então Maurício desaba. Conta tudo. Sobre Letícia, sobre as conversas no estacionamento, sobre descobrir que ela era a dona da empresa, sobre os exames pagos, sobre o confronto, sobre a dor que carrega há 15 dias. Dona Maria escuta tudo em silêncio, segurando as mãos do filho. Então foi ela que pagou meus exames, ela diz quando ele termina. Foi, e eu vou devolver cada centavo. Por quê? Porque não pedimos ajuda, mãe. Não somos caridade de ninguém. Dona Maria fica quieta por alguns minutos, pensando. Maurício, posso te contar uma história? Claro. Quando seu pai morreu, eu fiquei desesperada. 3 filhos para criar, sem dinheiro, sem perspectiva. Uma vizinha, Dona Conceição, apareceu aqui com uma cesta básica. Lembro dela. Eu fiquei orgulhosa, não quis aceitar. Não sou mendiga, falei para ela. Sabe o que Dona Conceição respondeu? O quê? Maria, orgulho não enche barriga de criança. Maurício fica em silêncio. Aceitei a cesta. E no mês seguinte, quando recebi o primeiro salário da faxina, comprei uma cesta igual e levei para uma família que estava passando necessidade. Que isso tem a ver com a situação, mãe? Tem tudo a ver, meu filho. Às vezes Deus manda anjos disfarçados para nos ajudar. E recusar a ajuda de um anjo pode ser tão errado quanto pedir esmola. Mas, mãe, ela me enganou. Fingiu ser o que não era. Ela fingiu ser pobre ou você assumiu que ela era? Maurício para pensar. Letícia nunca mentiu sobre sua condição. Apenas não revelou. E ele, por preconceito próprio, assumiu que uma mulher conversando com segurança de madrugada só podia ser funcionária simples. Meu filho, Dona Maria continua, essa menina te ama. Uma mulher rica não paga conta de estranho por caridade. Paga por amor. Mas ela não me respeita, mãe. Maurício,
Você ensinou ela a te respeitar? Como assim? Você explicou para ela por que é importante para você conquistar as coisas sozinho? Ou só brigou e saiu? Maurício percebe que não explicou nada. Só acusou, gritou e foi embora. Essa menina cresceu rica. Dona Maria continua. Para ela, ajudar quem ama deve ser natural. Você precisa ensinar ela que para você é diferente. E se ela não entender? Aí você vai saber que realmente não era para ser. Mas se não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando e se? Maurício abraça a mãe, sentindo um pouquinho da dor no peito diminuir. Obrigado, mãe. Agora vai resolver essa situação. Mas primeiro come alguma coisa. Amor em jejum não funciona. Naquela noite, pela primeira vez em 15 dias, Maurício consegue estudar. Não no estacionamento da Torres Empreendimentos, mas na mesa da cozinha de casa. Enquanto resolve exercícios de matemática, pensa nas palavras da mãe. Talvez Letícia mereça uma segunda chance. Talvez ele também. Mas primeiro precisa terminar de juntar os R$ 600 que ainda deve. Porque só vai conversar com ela quando puder olhar nos olhos dela sem se sentir devedor. Porque amor verdadeiro se constrói sobre bases sólidas. E a base mais sólida de todas é o respeito mútuo. Semanas após o confronto no escritório, Maurício finalmente consegue. R$ 2.800 contados e recontados sobre a mesa da cozinha. Cada nota representa horas extras, fins de semana sacrificados, refeições puladas, mas também representa algo muito maior, sua dignidade recuperada. Consegui, mãe, ele diz para Dona Maria que está preparando o café da manhã. Consegui juntar tudo. Graças a Deus, meu filho. Agora vai atrás dessa menina. Vou sim, hoje mesmo. Maurício guarda o dinheiro numa pasta plástica, toma banho, veste a camisa social mais nova que tem. Não é roupa cara, mas está limpa e passada. Quer estar apresentável quando devolver o dinheiro para Letícia. São 8 da manhã quando ele chega na Torres Empreendimentos. Mas em vez de subir direto para o escritório, fica observando o movimento pela entrada principal. Executivos de terno, mulheres elegantes, carros importados parando na frente. O mundo de Letícia. Posso ajudá-lo em alguma coisa? O porteiro da recepção pergunta. Quero falar com a doutora Letícia Torres. Tem agendamento? Não, mas é urgente. Desculpe, mas a doutora não atende sem agendamento. Maurício suspira. Claro que não ia ser fácil. Pode ligar para ela? Diga que é o Maurício Santos. O porteiro hesita. Depois pega o telefone. Doutora Torres, tem um senhor aqui embaixo, Maurício Santos. Como? Sim, senhora. Mando subir imediatamente. 40º andar, o porteiro diz, impressionado com a reação de Letícia. No elevador subindo, Maurício sente o coração acelerar. Não vê Letícia há 3 semanas. Não sabe como ela vai reagir, se vai aceitar o dinheiro, se vai querer conversar. Só sabe que precisa fazer aquilo para conseguir seguir em frente. As portas do elevador se abrem e Letícia está ali, esperando. Magra demais, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito. Não parece a mulher elegante e segura que ele conheceu. Parece alguém que sofreu muito. Maurício, ela sussurra. Doutora Torres, ele responde formalmente. Entra, por favor. O escritório está diferente. Papers espalhados pela mesa, xícaras de café frio abandonadas, uma desordem que não combina com a Letícia organizada que ele imaginava. Você está bem? Ele pergunta antes de conseguir se controlar. Estou, ela mente. E você? Estou. Vim aqui para uma coisa específica. Maurício tira a pasta plástica da mochila. Coloca sobre a mesa. R$ 2.800. Exatamente o que a senhora gastou com os exames da minha mãe. Letícia olha para o dinheiro, depois para ele. Maurício, você não precisa... Preciso sim. Ele empurra a pasta para ela. Não quero dever nada para ninguém. Não é dívida. Foi um presente. Para mim é dívida. E agora está quitada. Letícia pega a pasta, mas não guarda. Apenas fica olhando para o dinheiro como se fosse algo que a machuca. Maurício, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que é tão importante para você pagar isso? Porque quando aceitamos ajuda que não pedimos, deixamos de ser donos das nossas conquistas. Mas eu não estava tentando tirar suas conquistas. Estava tentando ajudar. Eu sei. Mas não era o tipo de ajuda que eu precisava. Letícia se senta na cadeira, parecendo exausta.
Então, que tipo de ajuda você precisava? A pergunta pega Maurício desprevenido. Ele esperava entregar o dinheiro e ir embora. Não esperava uma conversa sobre necessidades emocionais. Precisava de alguém que acreditasse em mim. Não alguém que resolvesse meus problemas. Mas eu acredito em você. Acredita mesmo? Ou tem pena de mim? Letícia levanta os olhos, ofendida. Como pode pensar isso? Porque toda vez que eu falava de um problema, a senhora queria resolver. Nunca perguntou se eu queria resolver sozinho. Maurício, quando vemos alguém que amamos sofrendo, o instinto é ajudar. E quando vemos alguém que amamos lutando, o instinto deve ser torcer, não carregar a luta por eles. A observação calma, mas firme de Maurício faz Letícia parar para pensar. Pela primeira vez, ela tenta ver a situação da perspectiva dele. Você está dizendo que eu roubei sua luta? Estou dizendo que a senhora tentou me proteger de algo que me fortalecia. Como assim? Maurício caminha até a janela, olha para a cidade lá embaixo. Doutora Torres, a senhora já passou fome? Não. Já trabalhou em 2 empregos para sustentar família? Não. Já estudou no chão porque não tinha mesa? Não. Então a senhora não entende que essas dificuldades não são só obstáculos, são também combustível. Letícia fica em silêncio, processando. Cada noite que passo estudando com a lanterna me lembra por que estou lutando. Cada conto extra que junto me dá mais força para continuar. Quando a senhora paga meus problemas, tira de mim a chance de superá-los. Mas sua mãe precisava dos exames, e eu ia conseguir o dinheiro. Talvez demorasse mais, talvez fosse mais difícil, mas ia conseguir. E quando conseguisse, ia saber que foi capaz. Letícia sente lágrimas nos olhos. Maurício, eu só queria que você não sofresse. Mas é através do sofrimento que descobrimos nossa força. A senhora tentou me proteger da experiência que me faria crescer. Desculpa, ela sussurra. Não sabia que estava fazendo isso. Eu sei que não sabia. Por isso estou aqui conversando, em vez de ter ido embora para sempre. A frase dá esperança para Letícia. Significa que podemos recomeçar? Significa que podemos tentar, mas com regras diferentes. Que regras? Maurício se vira para ela. Primeira regra, nada de resolver meus problemas sem eu pedir. Segunda regra, nada de mentir ou omitir quem a senhora é. Terceira regra, se vamos nos conhecer de verdade, tem que ser como iguais. Como iguais? Mas nós não somos iguais. Não somos iguais em dinheiro, mas somos iguais em humanidade. Letícia reflete sobre as palavras dele. E se eu não conseguir? Se eu escorregar e tentar ajudar de novo? Aí conversamos, como adultos, sem gritaria, sem acusações, conversamos. Maurício, posso confessar uma coisa? Claro. Nunca ninguém me ensinou essas coisas. Sempre que via alguém com problema, a solução era jogar dinheiro em cima. E funcionava. Funcionava para resolver o problema, mas não para criar relações verdadeiras. Maurício senta na cadeira em frente a ela. Doutora Torres. Letícia. Só Letícia. Letícia, ele corrige. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que se interessou por mim? De verdade. Letícia respira fundo, escolhendo as palavras. Porque você tem algo que eu nunca tive. O quê? Propósito verdadeiro. Tudo na minha vida sempre foi fácil, garantido, previsível. Mas você luta por cada conquista. Há beleza nisso. E agora? Agora entendo que não posso roubar essa beleza de você. Posso apenas admirá-la. Maurício sorri pela primeira vez desde que chegou. Isso já é um bom começo. Maurício, posso fazer um pedido? Pode. Me ensina como ser sua amiga do jeito certo, como apoiar sem invadir. Pode começar me perguntando como estão os estudos, em vez de oferecer para pagar um cursinho. Letícia ri, um riso genuíno que ilumina o rosto dela. Entendi. Como estão os estudos? Difíceis. Estou com dificuldade em física, mas vou conseguir. Quer que eu pergunte se pode ajudar ou já seria invasivo demais? Pode perguntar. Sempre pode perguntar. Posso ajudar de alguma forma? Na verdade, pode sim. Conhece algum livro bom de física para vestibular? Conheço. Posso emprestar? Pode emprestar. Empréstimo eu aceito. Presente não. Anotado. Letícia sorri. Mais alguma regra? Uma última. Se em algum momento a diferença entre nossos mundos ficar pesada demais, conversamos sobre isso também. Sem fugir,
sem brigar. Conversamos. Combinado. Maurício se levanta, estende a mão para ela. Amigos? Letícia pega a mão dele, sente a aspereza das calosidades, a força de quem trabalha duro. Amigos. Agora preciso ir. Tenho trabalho. Maurício, ela chama quando ele chega na porta. Obrigada. Por quê? Por me dar uma segunda chance. E por me ensinar coisas que ninguém nunca me ensinou. Obrigado por querer aprender. Maurício sai do escritório com o coração mais leve que em semanas. Não resolveu tudo, não garantiu um final feliz, mas deu o primeiro passo para construir algo real com Letícia. Algo baseado em respeito mútuo, não em caridade disfarçada de amor. No elevador descendo, pensa na mãe, que sempre dizia: meu filho, relacionamento bom se constrói com paciência, igual casa boa. Talvez ele e Letícia conseguissem construir algo sólido. Tijolo por tijolo. Conversa por conversa. Dia após dia. Porque amor verdadeiro não é sobre salvar o outro. É sobre crescer junto com o outro. E pela primeira vez em muito tempo, Maurício acredita que talvez eles consigam crescer juntos. Um mês se passou desde a reconciliação no escritório. Maurício e Letícia construíram uma amizade cuidadosa, respeitosa, baseada nas regras que estabeleceram juntos. Ele conta sobre os estudos, ela empresta livros. Ele fala sobre o trabalho, ela escuta sem tentar resolver. Devagar, muito devagar, estão aprendendo a se conhecer de verdade. Hoje é o dia mais importante da vida de Maurício. Prova do vestibular de engenharia civil. 3 anos de estudo noturno, milhares de horas com a lanterna, sacrifícios que poucos entenderiam. Tudo se resume a estas próximas 5 horas na Universidade de São Paulo. Letícia está na empresa, tentando trabalhar, mas pensando apenas em Maurício. Sabe que hoje ele está realizando o sonho que a fez admirá-lo desde o primeiro dia. Quer ligar, mandar mensagem, torcer de perto, mas aprendeu a respeitar o espaço dele. Doutora Torres, a secretária entra no escritório. Tem uma ligação urgente na linha 1. Quem é? Dona Maria Santos. Diz que é mãe do Maurício. Letícia sente o coração disparar. Dona Maria nunca ligou para a empresa. Se está ligando agora, é porque algo muito grave aconteceu. Alô, Dona Maria? Letícia, a voz do outro lado está desesperada. Preciso de você. É sobre o Maurício. O que aconteceu? Ele estava saindo para a prova quando desmaiou na porta de casa. Estamos no hospital agora. O mundo para Letícia. Desmaiou? Por quê? Os médicos estão investigando. Mas suspeito que é de tanto trabalhar sem comer direito, sem dormir. Ele se matou de trabalhar esses 2 meses. Letícia fecha os olhos, sentindo uma culpa devastadora. Maurício trabalhou que nem louco para juntar o dinheiro dos exames. Destroçou a própria saúde para manter a dignidade. Em que hospital vocês estão? Hospital São Paulo, pronto-socorro. Chego em 15 minutos. Letícia pega a bolsa, as chaves do carro e sai correndo. No caminho para o hospital, sua mente fervilha com pensamentos terríveis. E se Maurício estiver grave? E se ele perder a prova? E se todo o sacrifício dele for em vão? No hospital, encontra Dona Maria chorando no corredor. Pedro e Lucas abraçados um no outro, assustados. Dona Maria, como ele está? Os médicos estão examinando. Disseram que pode ser desidratação severa, desnutrição, excesso de trabalho. Letícia sente vontade de chorar. Posso fazer alguma coisa? Só rezar, minha filha. Só rezar. 1 hora se passa. 2 horas. 3 horas. Maurício continua inconsciente, sendo medicado com soro e vitaminas. O médico explica que o corpo dele simplesmente desligou de exaustão. Quando ele vai acordar? Pedro pergunta, segurando a mão do irmão mais velho. Não sabemos. Pode ser em algumas horas, pode ser amanhã. O corpo dele precisa descansar. Letícia olha para o relógio. São 2 da tarde. A prova de Maurício termina às 4. Mesmo que ele acordasse agora, não conseguiria chegar a tempo. 3 anos de preparação perdidos por causa de exaustão. Dona Maria. Letícia se aproxima dela. Posso perguntar uma coisa? Claro, minha filha. A senhora sabe por que Maurício se matou de trabalhar assim? Dona Maria olha para ela com uma expressão triste.
Para pagar os exames que você pagou. Ele quis devolver cada centavo. A confissão é como uma facada no coração de Letícia. Ele fez isso por minha causa? Fez porque é orgulhoso, mas também porque queria provar para você que era capaz de resolver os próprios problemas. Letícia começa a chorar. Eu destrocei a vida dele. Não destroçou, não. Dona Maria a abraça. Você ensinou ele algo importante. O quê? Que existe gente boa no mundo, gente que se importa de verdade. Às 5 da tarde, quando Maurício finalmente abre os olhos, encontra toda a família ao redor da cama. Pedro e Lucas segurando suas mãos, Dona Maria com o rosto inchado de tanto chorar, e Letícia, num canto, tentando se fazer invisível. Que aconteceu? Ele pergunta com a voz rouca. Você desmaiou, mano, Pedro responde. Estava saindo para a prova e caiu. A realidade atinge Maurício como um martelo. A prova, que horas são? 5 da tarde, Lucas responde baixinho. Não, Maurício tenta se levantar. Não pode ser, não pode ter perdido a prova. Maurício, calma, Dona Maria segura o filho. Sua saúde é mais importante. Mãe, a senhora não entende, era minha última chance. Se perdi esta prova, não tem outra. Maurício desaba a chorar como uma criança. 3 anos de sacrifício, 3 anos sonhando com este dia, e perdeu tudo por ter trabalhado demais para manter o orgulho. Letícia não aguenta mais ficar calada. Se aproxima da cama. Maurício, me desculpa. Ele olha para ela através das lágrimas. Por que está aqui? Sua mãe me ligou. E vim porque foi culpa minha. Não foi culpa sua. Foi sim. Você se matou de trabalhar para me pagar. Se eu tivesse ficado quieta, você estaria fazendo a prova agora. Maurício limpa os olhos, tenta pensar com clareza. Letícia, você não me obrigou a devolver o dinheiro. Foi escolha minha. Escolha que você fez porque eu não soube respeitar você desde o início. O quarto fica em silêncio. Pedro e Lucas olhando para o irmão. Dona Maria segurando as lágrimas. Letícia destruída pela culpa. Maurício, ela continua. Quero fazer uma proposta. Que proposta? Deixa eu pagar um curso preparatório para você. Para o vestibular do ano que vem. Letícia, não é caridade. É uma forma de me redimir do mal que te fiz. Não quero sua pena. Não é pena. Letícia explode. Todas as emoções reprimidas saindo de uma vez. É amor. Estou apaixonada por você e não aguento ver você sofrendo por minha culpa. A confissão ecoa pelo quarto como um grito de guerra. Pedro e Lucas arregalizam os olhos. Dona Maria sorri através das lágrimas. Maurício fica mudo, processando o que acabou de ouvir. Você está o quê? Ele sussurra. Apaixonada. Perdidamente apaixonada por um homem que trabalha em 2 empregos, estuda com lanterna e é mais íntegro que qualquer pessoa que já conheci na vida. Letícia. Maurício, você quer saber a verdade? Todo o meu dinheiro não vale a dignidade que você carrega. Toda a minha riqueza não vale a força que você tem. Eu daria tudo o que possuo para ter 1/10 da sua determinação. Maurício tenta falar, mas Letícia continua. Você me ensinou que dinheiro não resolve tudo. Me ensinou que existem coisas muito mais valiosas que conta bancária. Me ensinou que amor verdadeiro é sobre respeitar, não sobre facilitar. E agora? Agora quero estar ao seu lado. Não como a mulher rica que resolve seus problemas, mas como a mulher que te ama e quer construir uma vida junto com você. Uma vida como? Letícia respira fundo, tomando a decisão mais importante da vida. Maurício Santos, você quer se casar comigo? O silêncio que se segue é ensurdecedor. Pedro deixa cair a boca. Lucas pisca várias vezes. Dona Maria segura o peito emocionada. Maurício olha para Letícia como se ela tivesse ficado louca. Você está me pedindo em casamento? Estou. Aqui, agora, na frente da sua família. Porque não quero esperar mais para começar minha vida de verdade. Letícia, você é milionária. Eu sou pedreiro. Você é o homem que eu amo. E eu sou a mulher que aprendeu que dinheiro sem amor é só papel pintado. Maurício olha para a mãe. Mãe, a senhora acha que eu estou sonhando? Não está sonhando, meu filho. Está vivendo o milagre que rezei todo dia desde que seu pai morreu. Pedro, Lucas, o que vocês acham? Ela parece legal, Pedro diz sorrindo. E se ela te faz feliz? E ela é bonita.
Lucas completa fazendo todo mundo rir. Maurício se vira para Letícia. Tem certeza que quer se casar com um cara que acabou de perder a chance de ser engenheiro? Tenho certeza que quero me casar com o homem mais determinado que já conheci. E que vai ser engenheiro sim, mesmo que demore mais um ano. Como você tem tanta certeza? Porque vou estar ao seu lado torcendo. E porque aprendi que quando duas pessoas se amam de verdade, não existem sonhos impossíveis. Maurício estende a mão para Letícia. Então sim, aceito me casar com você. Letícia pega a mão dele, sente as calosidades que tanto admira e sela o pedido com um beijo que vale mais que todos os diamantes do mundo. Dona Maria chora de alegria. Pedro e Lucas comemoram como se fosse final de Copa do Mundo. E no quarto de hospital, duas pessoas de mundos diferentes descobrem que amor verdadeiro não conhece classe social. 6 meses depois, Maurício está na segunda tentativa do vestibular. Desta vez com saúde em dia, alimentação adequada e Letícia na arquibancada torcendo. Quando o resultado sai, seu nome está lá, aprovado em primeiro lugar. No dia da formatura, 5 anos depois, Letícia está na primeira fila aplaudindo enquanto Maurício recebe o diploma de engenheiro civil. Ao lado dela, Dona Maria sorri orgulhosa. Pedro já está na faculdade de Direito e Lucas estuda para ser médico. Agora posso construir as casas populares que sempre sonhei. Maurício sussurra no ouvido de Letícia. Nós podemos construir, ela corrige. Juntos. Porque descobriram que a maior construção que fizeram não foi de tijolos e cimento. Foi de amor, respeito e compreensão mútua. E às vezes, quando passam pela Torres Empreendimentos, Maurício aponta para o estacionamento e conta para os filhos. Foi ali que tudo começou. Com uma lanterna de R$ 5 e muito amor. Porque as melhores histórias de amor não começam com flores e chocolates. Começam com respeito, crescem com paciência e se eternizam quando duas pessoas decidem que vale a pena lutar juntas pelos mesmos sonhos. Fim da história.